Olá pessoal, voltando aqui para a quinta parte da nossa aula sobre o primeiro reinado, finalizando o assunto de guerra da Cisplatina, né? A gente teve então no Brasil o quê? O recrutamento forçado de pessoas para lutarem na guerra e também mercenários eram utilizados. Gente, mercenário é pessoa que é paga para lutar. Não é uma pessoa que é contratada, que faz parte do treinamento. Não, eles são pagos ali, eles lutam do jeito que eles quiserem lutar. Então, era uma coisa meio suja, né? Uma guerra assim, meio tenebrosa. Então aumentou no Brasil a impopularidade dessa guerra, tá? Não só isso, mas a gente teve motins de mercenários alemães e irlandeses no Rio de Janeiro e precisaram ser controlados aí com a ajuda inglesa, com a ajuda do exército brasileiro. Isso aumentou a nossa crise militar, porque a imagem fica feia, né? O moral fica afetado. E também a crise financeira, porque é caro lidar com guerra, lidar com revolta é caro. Então, o conflito, no geral, os 3 anos de guerra, foi muito ruim para as finanças do Estado, aumentou a inflação. Na época, gente, a inflação era a emissão de moeda, não necessariamente o aumento geral de preços, como a gente entende hoje. Veremos com mais detalhes em economia. Mas assim, a gente teve que financiar essa guerra de alguma forma, né? Além disso, o comércio brasileiro na região foi muito afetado e era um comércio que era de produtos e bens e até pessoas que eram chave para a situação, como o charque, que era carne seca produzida no Rio Grande do Sul. Posteriormente, a gente tem a farroupilha, que também envolve o comércio de charque, tá? 1835 a 1845, que durou a farroupilha. E o comércio de charque, ele era de carne seca que era produzida no Rio Grande do Sul e vendida para os pobres. Comércio de couro também, porque o Rio Grande do Sul tinha já uma tradição de criação de gado, né, de pecuária e de escravos, tá? Além disso, o Brasil e a Argentina e a Inglaterra precisavam da livre navegação no Rio da Prata. O Brasil porque era para ter acesso a Mato Grosso, a Argentina porque era para ter acesso ao norte do país e também para comercializar, né? Buenos Aires estava ali na Prata, no Rio da Prata, e a Inglaterra para poder adentrar comercialmente no interior da América do Sul, porque tinham países cujo acesso era mais facilitado pelo Rio da Prata, países mais no interior do Brasil, que eles não conseguiam chegar pelo Atlântico, tá? Mas no interior do Brasil não, mas no interior da América. Em 1828, assim, ninguém conseguiu uma vitória decisiva e falou, eu venci. O Brasil estava numa situação pior do que a da Argentina, mas a situação da Argentina também estava muito boa, ok? No campo militar a situação estava ruim para todo mundo, então havia um impasse, uma ambiguidade sobre quem estava melhor ou não. Então, considerando isso, sabendo que não haveria um vitorioso certo, as negociações diplomáticas, elas de paz, né, elas ganharam força. Então, quem foi o mediador? O principal mediador foi a Grã-Bretanha, se propôs lá a negociar, ajudar a negociar as relações de paz. A Convenção Preliminar de Paz de 1828 decidiu que a guerra não ia ter guerra entre os dois países mais, né, ia acabar, e que o território disputado, que era a província da Cisplatina, ou a Banda Oriental, seria transformada na República Oriental do Uruguai, que seria um estado independente, tá? Entre Brasil e Províncias Unidas. Tanto é que ele é considerado algodão entre dois cristais, porque era um estado, entre aspas, tampão entre o Brasil e a Argentina, né? E os garantidores da independência do Uruguai seriam o Brasil, as Províncias Unidas e a Inglaterra, tá? Além disso, o Rio da Prata agora tinha sua livre navegação assegurada por esse acordo pelos países envolvidos, ok? No fim, para o Império, essa guerra foi uma derrota política, porque não vencemos a guerra, militar, porque não teve vitória militar, e financeira, porque gastamos horrores. No final, a solução poderia ter sido acordada desde o início por meio de tratado de paz, né? E até o Banco do Brasil, ele quebrou logo depois do fim da guerra, em 1829. O fim da guerra foi em 1828, o Banco do Brasil quebrou em 1829, tá? Além disso, houve milhares de mortes, muitos prejuízos econômicos, entendeu? A imagem do Pedro I estava profundamente desgastada, ele era visto como autoritário, os métodos de recrutamento, como eu falei, foram métodos forçados, então o pessoal estava com raiva de Dom Pedro. E essa guerra foi um dos principais fatores que contribuiu para a abdicação dele, porque a pior coisa que você pode fazer quando você é um governante que já não é muito amado é iniciar uma guerra sem sentido, tá? Vamos agora. Relações do Brasil no primeiro reinado com os países da América do Sul. A gente vai ver vários países, tá?
Com os países andinos, que fica aqui nos Andes, né, ali perto lá do Pacífico, a gente teve um relacionamento limitado com alguns episódios relevantes. Por exemplo, com a Bolívia, a gente teve um incidente de Chiquitos em 1825. Esse incidente já caiu na prova do TPS, tá? Muitas vezes a gente lê e pensa que é só um detalhe, mas ele já caiu no TPS. Pode cair de novo. A gente teve a gente teve uma crise entre o Império e a Bolívia recém-independente. Por quê? Porque a Bolívia era uma colônia espanhola, certo? E a Espanha era o quê? Católica. A Bolívia se tornou independente e virou o quê? Uma república. Do lado da Bolívia tem o Brasil. O Brasil ficou independente, mas virou uma monarquia católica. Então, a região de Chiquitos, né? O general lá de Chiquitos, o general não, o presidente de Chiquitos falou, quer saber, eu não quero ficar com esse país que agora é uma república, eu quero ficar com um país católico. E eles pediram pro Mato Grosso anexar a região. O Mato Grosso, como eu falei para vocês, não conseguia comunicar de forma muito rápida essas decisões para o Rio de Janeiro, porque eles tinham ou que ir por terra, que era uma viagem muito longa e muito insegura, ou eles teriam que dar a volta no sul da América do Sul, quase inteira, para poder ir pelo Rio da Prata para poder chegar no Rio de Janeiro. Então ia navegar para baixo para depois subir até chegar no Rio de Janeiro, que ficava no litoral do Atlântico. Então, assim, eles tomaram a decisão sozinhos e foram avisar Portugal. Enquanto Portugal ainda não sabia, eles estavam lá com o território de Chiquitos anexado. O general Sucre, que estava ali no governo da Bolívia, ficou horrorizado, ameaçou entrar em guerra, falou que ia ter uma guerra entre Brasil e Bolívia ali na hora e tal. Dom Pedro, assim que recebeu a notícia, falou, gente, que coisa sem sentido. Claro que não. Anulou a anexação, tá? Não queria mais conflitos, não queria mais desgaste. Ele já estava ali na Guerra da Cisplatina, não ia querer outra guerra, né? E isso tudo, e tipo, o general Sucre, que tinha ameaçado guerra, ele até retrocedeu e esperou ver o que a monarquia ia falar. Dito tudo isso, o presidente lá do Mato Grosso, ele foi trocado, porque quem indicava o presidente das províncias era o imperador. Chiquitos foi devolvido, né? Só que ficou, gente, aquele sentimento amargo na boca das outras províncias sul-americanas, porque eles viam que o Brasil era uma monarquia. Querendo ou não, o império, ele é expansionista, então poderia sim haver um desejo expansionista para outras áreas, né? Ele não era um país republicano, como as outras nações sul-americanas eram, né? Então, houve sim esse momento aí de desgaste nas relações entre Brasil e nações sul-americanas por causa disso. Além disso, os líderes hispano-americanos, eles pensavam que o Brasil estava muito ligado à Santa Aliança na Europa. O que foi, gente, a Santa Aliança? A gente vê isso muito bem em história mundial, tá? Foi um grupo político criado após o Congresso de Viena, que reunia nações conservadoras, como a Rússia, a França, a Grã-Bretanha, tá? E, assim, ele não teve tanto poder político, o que teve foi a quádrupla e a quíntupla aliança, que aí houve sim intervenção militar em países como Espanha e Áustria, se eu não me engano, Itália, não lembro agora, mas Espanha eu sei que teve. E assim, da Europa era um momento de regeneração do antigo regime, de tentativa de regeneração do antigo regime, que não durou muito tempo, não funcionou, né? Mas nessa época eram logo os momentos posteriores a isso. Então lá na Europa teve o Congresso de Verona, de Labac, que incentivou intervenções em países que estavam tentando ter regimes mais liberais. Então vocês veem que a Santa Aliança fazia parte desse grupo que estava ameaçando aumentar o conservadorismo, aumentar a intervenção europeia em outros assuntos, né? E por causa disso, as províncias hispano-americanas estavam com medo de mexer muito com o Brasil, porque o Brasil poderia, na cabeça das repúblicas, né, poderia chamar a Santa Aliança e conclamar uma confederação de estados europeus para lutar contra quem arranjasse briga com o Brasil. Esse cenário, pessoal, era completamente irreal. O Brasil não tinha essa influência toda, né? Mas para as províncias, ou para as províncias não, para os países hispano-americanos, o Brasil era uma monarquia da dinastia de Habsburgo e Bourbon, entendeu? A rainha brasileira era uma rainha da casa de Habsburgo. Então, assim, e também a casa de Bragança, né? Mas os principais eram Habsburgo e Bourbon. Então, eles estavam com essa hesitação.
né? O Simão Bolívar, como é que fala, gente? Eu chamo ele de Simão Bolívar, tá? Ele tinha uma postura cautelosa e pragmática em relação ao Brasil durante essa década de 1820. Não se meteu muito, convocou o Congresso do Panamá, né? Chamou o Brasil para participar. Ele queria promover nas Américas um momento de cooperação política, defesa comum aos países americanos, o panamericanismo, né? Ele começa a surgir aqui, a gente estuda isso em História Mundial. Queria uma integração continental, manter a paz na América do Sul, criar mecanismos de defesa coletiva e criar até um exército, tá? Pan-americano, e também queria abolir a escravidão no território. O Brasil ele foi convidado, não chegou aí, né? A gente mandou uma pessoa, quando a pessoa estava na Bahia, puxamos ela de volta, fomos mandar o outro, quando o outro foi chegar, já tinha acabado o Congresso, tá? E assim, o Brasil ele preferia negociação bilateral, em vez de fórum multilateral na época, porque em negociação bilateral o Brasil tinha mais força, tá? Em um fórum multilateral, os países sul-americanos iriam todos ir contra o Brasil. Por exemplo, se o Brasil falasse, não, a gente quer manter a escravidão, todas as outras repúblicas iam falar, não quer não, a gente não quer. E o Brasil teria que acatar de uma forma ou de outra e poderia ter seus interesses prejudicados, tá? Como resultado do Congresso Panamá, teve o Tratado de União, Liga e Confederação Perpétua, né? E assim, não deu muito certo. Não teve consequências muito longas. Na época, acho que teve até uma confederação que foi feita, durou 10 anos. E a gente vê isso em História Mundial. Mas o Brasil realmente não se meteu muito nessas questões da América do Sul, fora o Cone Sul, que era onde o Brasil mais investia. A gente também teve, pessoal, a missão Santo Amaro. Foi uma missão enviada ali por Dom Pedro, que foi enviada para a Europa, tá? Ela foi existente ali, ficou existente entre 1828 e 1831 e queria o apoio europeu para que Dom Pedro I mantivesse e conseguisse obter coisas que envolviam seus interesses dinásticos, ou seja, ele queria respaldo internacional para enfrentar o Dom Miguel, que era irmão dele, usurpador, né? Lembra que a Dona Maria era para ela ter o controle do trono, enquanto o Dom Miguel ficava só na regência, e depois eles iam casar. Só que aí Dom Miguel foi lá e pegou o trono da Dona Maria. Então, Dom Pedro viu essa missão para a Europa justamente para conseguir o apoio internacional para o pessoal apoiar a Dona Maria e enfrentar Dom Miguel, né? Além disso, na missão, Dom Pedro I falou, gente, se vocês fizerem isso para mim, eu faço aqui para vocês uma propaganda de monarquias, tá? Na América do Sul, né, para diminuir aquele apelo republicano e tudo mais. Só que a Europa, nessa época, estava passando, já ali na 1830, estava passando por um momento de vários levantes e rebeliões liberais, tá? Então, o que o Brasil estava defendendo, que era uma abordagem conservadora e monárquica, estava perdendo força na Europa, ok? Então, a missão terminou e não alcançou objetivos diplomáticos nenhum. Estamos chegando ao final da aula, pessoal. E, por fim, a gente vai falar da questão negreira. Eu acho que é o último slide antes dessas questões. Deixa eu conferir. Esse mesmo. A gente, depois de muita enrolação, fez uma lei para tratar o tráfico negreiro como ilegal e comparar ele à pirataria. A nossa primeira lei em relação a isso foi a Lei Feijó, de 1831. E ela veio como resultado do Tratado de Aliança e Amizade que assinamos com a Inglaterra em 1827. Então, o Brasil se comprometeu e fez uma legislação para abolir o tráfico de escravos, né? Gente, a lei não funcionou. Nos primeiros anos ela teve certa efetividade, mas passou alguns anos, virou lei para inglês ver, totalmente ineficaz, e o tráfico negreiro voltou a ser realizado no Brasil, né? E a proibição a ele foi completamente ignorada. Mas a gente tem duas interpretações sobre o que pode ter incentivado esse arroxo da Inglaterra sobre a questão do tráfico negreiro, né? Porque que ela tinha assim, tornado ilegal. A primeira é a ideia de que houve um avanço na Inglaterra de ideias abolicionistas, da defesa de princípios éticos contra a escravidão, e figuras muito importantes como a do William Wilberforce tiveram influência nesse contexto, tá? Ele que incentivou o decreto de 1807, que proibia o tráfico de escravos nas colônias inglesas, e deu início, que inaugurou essa política abolicionista do Reino Unido. Inclusive, gente, nessa época começa a surgir a noção de direitos humanos, tá? Só vai se concretizar
no fim do século XIX, a partir de 1864, mas aqui começam a surgir os princípios dessa ideia. Eu lembro que eu estudei isso na faculdade. Até os livros que estavam sendo publicados e os livros que se passavam fora, tinha livros que se passavam na Índia, em colônias africanas e tal. Esses livros traziam esse debate de que realmente vale a pena você escravizar uma população a partir da ideia de que aquelas pessoas não são pessoas, são objetos. E aí o pessoal começou a refletir um pouco mais. Outra interpretação é a interpretação mercantil, tá? Que fala que, na verdade, a Inglaterra tinha interesses econômicos relacionados a conseguir melhores condições para os seus produtos. Por quê? Porque os produtos escravistas, eles eram uma espécie de concorrência desleal, né? Porque tu não tá pagando salário. E, relativamente a outros países, os salários na Grã-Bretanha eram mais altos do que os salários no resto da Europa e nas colônias. Então, os produtos, como consequência, eram mais caros, sabe? Então, assim, a gente pode considerar que houve tanto pressões iluministas quanto pressões econômicas para que o tráfico de escravos fosse findado, ok? E, tipo assim, nesse contexto todo, quem era o Brasil, né? O Brasil, gente, era simplesmente o maior mercado consumidor de escravizados, tá? A gente recebeu cerca de metade dos africanos que foram trazidos pelo tráfico negreiro em em toda a América. Metade dos escravizados que chegaram aqui foram pro Brasil, tá? Tipo assim, a gente tá falando de que América Norte, Central e Sul tem mais de 30 países. E o Brasil, um único país, recebeu metade dos africanos escravizados, tá? E assim, Dom Pedro aceitou essa exigência, né, de que tá, vamos ter que limitar o tráfico, mas quem realmente tinha grande influência aqui no Brasil eram os grandes proprietários de terra, os fazendeiros, né? E eles queriam que o tráfico continuasse. O tráfico de escravos era muito lucrativo, tá? Os traficantes também recebiam muito dinheiro, então o tráfico continuou. A Lei Feijó, depois de uns anos, virou Lei para Inglês Ver, tá? Agora vamos continuar aqui com as questões de TPS, como o Gabriel comentado, tá bom? Eu vou ler só isso aqui. Se vocês quiserem ler essa parte de cima, pode pausar, tá? Mas eu vou ler só os itens e a resposta, para a aula não ficar muito longa. O 7 de abril de 1831 foi interpretado por alguns autores políticos da época como a efetiva independência do Brasil, uma vez que colocava no trono um rei brasileiro, diferentemente do que ocorrera no 7 de setembro de 1822, que resultara na coroação de um membro da corte metropolitana. Pessoal, essa resposta está certa, tá? Vixe, cliquei demais, volta. A gente interpreta isso quase como uma segunda independência, ou então uma verdadeira independência, regeneração brasileira até, tá na apostila explicando melhor. Mas é porque houve grande apelo popular, protestos para o príncipe ir embora, para Dom Pedro sair do Brasil, tá? Dom Pedro saiu, ele não era brasileiro, ele nasceu em Portugal, veio para cá quando era adolescente. Quando ele abdicou, ele deixou o trono para Dom Pedro II, um príncipe brasileiro, nasceu no Brasil. E não só isso, que ele sim foi deixado no trono, tá? Dom Pedro pequenininho foi deixado no trono, só que haveria uma regência para governar enquanto ele não tivesse idade para governar, mas ele estava no trono, tá? Questão 2. No conflito de preeminência entre a Assembleia Constituinte Legislativa Constituinte/Legislativa, instalada em 1823, e o imperador, a Constituição outorgada em 1824 significou, sobretudo, a fragilização do poder centralizador exercido pelos monarcas da Casa de Bragança. Essa questão, pessoal, está errada, tá? Calma aí, eu cliquei. Aí. Está errada. Por quê? Porque, na verdade, no conflito de preeminência entre a Assembleia Constituinte e o imperador, quem venceu foi o imperador. Não houve fragilização do poder centralizador, tá? Muito pelo contrário, houve fortalecimento do poder centralizador com o poder moderador, com a unificação do território, né? O território unitário. Então, assim, os traços absolutistas da Constituição tiveram lá. Então, quem venceu esse conflito foi o imperador, ok? Próxima questão. Desquite amigável, como definira Joaquim Nabuco,
A abdicação foi um notável pacto intra-elites e não teve nenhum potencial de mobilizar a participação ativa de setores populares ou da soldadesca, nem mesmo da imprensa na sociedade aristocrática e escravista da época. Só essa aqui não é difícil, né? Isso aqui está errada, completamente errada. Joaquim Nabuco usou esse termo, tá? Desquite amigável. Só que o episódio foi popular. A gente não teve necessariamente uma... Como é que eu digo assim? Falta de participação popular. Foi uma revolução relativamente pacífica, tá? A verdadeira independência do Brasil, ok? E, tipo, a abdicação, ela veio com o apoio da população, os grandes protestos, ela veio com o descontentamento da população, ela veio com as críticas da imprensa, entendeu? A própria sociedade aristocrática e escravista foi se afastando lentamente de Dom Pedro com o passar da década de 1820, tá bom? Então, tipo assim, é possível sim chamar isso de um desquite amigável, porque Dom Pedro não guerreou pra ficar, ele só foi embora. Houve uma revolução pacífica em relação a isso. Findou aqui a influência, eu não digo nem findou a influência portuguesa 100%, mas findou esse controle português sobre os assuntos brasileiros, tá bom? Então, a questão está errada. Vamos continuar aqui. A dissolução da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I, no episódio conhecido como Noite da Agonia, foi motivada pelo impasse entre o imperador e a maioria dos constituintes, que buscavam limitar o poder executivo do monarca. Ecoando como uma clara demonstração do poder do imperador e da influência dos burocratas que o cercavam, muitos deles portugueses, esses atos discricionários de soberano alimentaram movimentos provinciais federativos e republicanos, cujo desdobramento mais candente foi a Confederação do Equador, proclamada pouco tempo depois da Constituição outorgada de 1824. Galera, certíssimo. Exatamente isso que aconteceu. Isso aqui tá certo. Pode colocar em flashcard, copiar e colar, botar nos resumos de vocês. É isso que aconteceu, tá? A gente teve dissolução da Assembleia Constituinte na noite da agonia, tá? Porque o imperador e os constituintes estavam com um impasse político, que os constituintes queriam limitar o poder do monarca. E essa atitude autoritária, tanto do poder do imperador quanto dos burocratas dele, né, que deram assim, escreveram a Constituição e defenderam a Constituição, levou a várias revoltas provinciais, tanto aqui quanto na regência. E das que aconteceram no primeiro reinado, a gente teve a Confederação do Equador como a principal, ok? Eu acho que essa é a última questão, deixa eu conferir. Dom Pedro I declarou guerra às Províncias Unidas do Rio da Prata após a aceitação da incorporação da Banda Oriental, província da Cisplatina para os brasileiros, pelo Congresso Argentino em 1825. As forças dos adversários se equilibravam e a prolongação indefinida do conflito levou à intervenção da Inglaterra. A violência do recrutamento forçado para a guerra, os altos custos financeiros e a desmoralização do império frente a um adversário supostamente mais fraco acirraram a oposição interna ao monarca brasileiro. Galera, essa questão está certa, ok? Foi isso mesmo, a gente declarou guerra à Argentina depois que a incorporação da Banda Oriental foi aprovada pelo Congresso Argentino, né, o Congresso da Flórida, em 1825. Houve impasse militar e prolongado que levou que a intervenção da Inglaterra, né, a mediação da Inglaterra. E, tipo assim, o monarca estava sofrendo muita oposição interna, por quê? Porque houve recrutamento forçado, a guerra teve altos custos financeiros e o império foi desmoralizado frente a um adversário que era para ser mais fraco. Era uma província, cara, uma província republicana. As Províncias Unidas do Rei da Prata, os caras pegaram a independência agora, eles não tinham nem uma monarquia, como é que eles estavam ganhando da gente, sabe? Então, essa foi a situação. Pessoal, essa foi a nossa aula, então, de primeiro reinado. Eu vou tentar, até semana que vem, já finalizar a aula de regência, mas a gente já tem a apostila de regência, a gente já tem a apostila de segundo reinado, estou finalizando a apostila de Primeira República, então... fiquem acompanhando aqui que tem muita coisa ainda para vir. A gente tem ainda, acho que metade de um edital de História do Brasil para finalizar nas apostilas e ainda tem bastante para finalizar nas aulas. Como vocês podem ver, é bastante coisa, mas com paciência, dedicação, persistência e disciplina a gente consegue, tá?
Tchau, tchau, até a próxima.